Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física e vamos ver essa questão. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo e também na Guia Comunidades deixar sugestão para a próxima questão, certo? Bem, essa questão aqui, pessoal, foi uma questão que ela foi anulada na prova, certo? Por abordar um conteúdo que não estava previsto no edital, simplesmente. Ok, o gabarito não tinha problemas de gabarito ou de conceitos, mas era por abordar conteúdos que não estavam previstos no edital, que era o movimento circular uniformemente variado. Só que aqui eu vou mostrar para vocês que a gente não precisa pensar neste movimento. Poderia ter sido uma questão simplesmente de MRUV simples, certo? Mas olha só, um atleta amador correndo em uma trajetória circular de raio igual a 12 metros e mantendo uma velocidade constante de 10,8 km por hora, avista um galho cair da sua frente. Neste momento, começa a diminuir sua velocidade, parando completamente após 10 segundos. Determine a distância em metros percorrido pelo atleta desde o momento em que avistou o galho até o instante em que atingiu o repouso. Pois bem, pessoal, o que se pensa nessa questão? Como temos um movimento circular, devemos pensar justamente na velocidade angular, o quanto ele percorreu de ângulo, neste caso, aceleração angular. Era esse o intuito, né, da questão. Pensar tudo na analogia rotacional, sendo que não é necessário. Por quê? Porque se eu tenho uma aceleração angular alfa, bem, isso aqui é simplesmente o quê? Igual a aceleração tangencial no ponto, divididos, né, pelo raio de rotação. É simplesmente, acaba sendo os mesmos cálculos, com a diferença que teremos sempre um raio ali no denominador, né? Então não faria diferença no fim, certo? Se não tivesse, ou tivesse aquele raio ali, né? Poderia ser uma trajetória em linha reta, que seria mais... seria a mesma coisa, certo? Mas bem, olha só. Primeiramente, temos uma velocidade de 10,8 km por hora. Qual seria o gabarito dessa questão, né? Que é igual a 3 metros por segundo. Basta fazer a divisão por 3,6, né, que é justamente aquele fator de conversão de quilômetro por hora e metro por segundo. Certo? Pois bem, segundo, obtemos a aceleração tangencial, que é a variação de velocidade, neste caso 0, que é a velocidade final, menos a inicial, que é 3, divididos pelo intervalo de tempo, que é de 10 segundos, ou seja, menos 0,3, certo? Metros por segundo ao quadrado. Nisso aqui, tendo aceleração, tendo velocidade inicial e a final, podemos aplicar na expressão de Torricelli, por exemplo, que V quadrado, ou até melhor, na expressão do MRUV mesmo, a expressão para a distância percorrida, que é a velocidade inicial vezes o tempo, ou seja, 30 vezes 10, menos a aceleração, que neste caso é 0,3, né? Porque o menos, porque a aceleração é negativa, vezes 10 ao quadrado, divididos por 2. Aqui vamos ter 30 menos 10 ao quadrado é 100, vezes 0,3, 30 sobre 2, 15. 30 menos 15, 15 metros, que seria o gabarito, de fato, dessa questão. Claro, se ela não tivesse sido anulada. Mas lembrando, por que ela foi anulada? Porque todo este cálculo foi feito com base na lógica rotacional, né? Pegando a velocidade angular, que seria o 3 dividido pelo raio, que é 12, que daí, aqui que aparece, daria 0,25 radianos por segundo. Daí, utilizando isso para determinar o deslocamento angular de θ, em função da aceleração angular, que daí seria calculado, e daí depois, novamente, tudo passando para distâncias percorridas, ou seja, dividiria tudo pelo raio para no final multiplicar novamente por ele, o que seria simplesmente trabalho a mais, né? Certo? Então foi uma questão que poderia ter sido simplesmente resolvida com MRUV, que daria certo, sem nenhuma quebra de conceito e não precisando me preocupar com a questão, né, de raio, né, que a gente nem acabou utilizando aqui. Certo, pessoal? Bem, a questão era essa, espero que eu tenha ajudado. Quaisquer dúvidas, posta nos comentários, respondo sempre que der. E bem, deixa a sugestão lá na comunidade do canal para a próxima questão, certo? Desejo então a vocês bons estudos e até a próxima.